Sejam muito bem-vindos à nossa roda de conversa 2021, com nós 4 mosqueteiras. Estava com muitas saudades e acredito que também eu posso falar por nós 4. Eu fico até emocionada de novo, né, por estar revendo vocês, minhas queridas, minhas amigas, minhas amadas. E a gente tem o propósito de falar hoje, inaugurando o ano, sobre, depois dos tropeços, o recomeço. E assim é uma gratidão imensa recomeçar com vocês a nossa roda de conversa. Então, eu passo a palavra e o mosquete para a próxima mosqueteira que puder falar, porque eu já estou tomada de emoção e de assim, muita alegria em revê-las. Olá, todo mundo. É um imenso prazer estar de volta. Querida Karina, querida Paula, querida Nelly, de vê-las aqui, né, nesses nossos quadradinhos, mas é uma presença tão gostosa, né? A gente se acostumou de alguma forma em 2020, ainda é 2021, usando esse recurso. É uma delícia ver cada uma de vocês e a gente poder trocar ideias novamente, reflexões, sentimentos, né? Um grandíssimo prazer estar aqui de volta. Que bom, Júlia. É muito bom mesmo estar com vocês. Quando a Karina fala da emoção, a emoção é contagiante, né? Todas nós estamos sentindo essa mesma emoção, emanadas realmente nessa emoção, porque foram algum tempo, né, tão longe. Nós nos acostumamos, né, a estarmos juntas, mesmo pelo quadradinho, como a Júlia fala, mesmo assim distante, nós estamos sempre juntas, né? Mas conversando, trocando ideias, refletindo, trazendo nossas emoções, nossos pensamentos nesse tempo tão conturbado que nós passamos. E eu acho que esse tema do tropeço e do recomeço é muito interessante para podermos refletir um pouquinho sobre tudo o que aconteceu conosco nesse último ano. Então, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Paula, só vez de nos cumprimentar e trazer sua emoção também. Eu fico aqui dando a vez, né? Que é saudade mesmo. Mesmo a gente fazendo um esquenta um pouquinho antes de começar a gravar, olhar para vocês, matar a saudade, saber que essas entreconversas, que essa palavra eu adotei depois que eu aprendi com a Júlia, elas alimentam a gente que às vezes está nesse isolamento, né? Passou o ano aí 2021 com medo, com receio, sem entender, com saudade, com vontade de abraçar. E aí esses carinhos quentes virtuais que vocês me concedem para quem acompanha a gente, é alimento para a alma. Eu fico muito feliz da gente estar junto e da gente poder trocar essa ideia aí, cada uma do seu jeito, com a sua característica. E o ano está só começando, muita coisa boa que vem pela frente. Tá sem Dindesa, tá? O ano recomeça. Os tropeços foram muitos, principalmente durante o ano passado, que a gente teve várias dúvidas, a gente precisou enfrentar várias adaptações, várias inovações, e nós conseguimos falar que nós estamos aqui porque a gente enfrentou os tropeços, as dúvidas, as inseguranças, né? E eu acho que isso que é muito importante. Todas as vezes que a gente tem essa tendência de buscar um recomeço, a gente precisa ressignificar a frustração, a decepção, todo o medo que nós passamos, o desconhecimento, e que nós, hoje eu posso falar que a minha gratidão realmente no ano passado é que a gente conseguiu inovar numa rede de apoio que nós construímos, os nossos laços afetivos fizeram com que muitas vezes em que eu estava me sentindo caída, né, bastante desesperançosa, muitas vezes foi a nossa amizade que me nutriu e que me garantiu realmente eu ter persistido, ter suportado muita solidão, né? Porque assim, um dos pontos que eu mais precisei lidar foi a solidão.
E é interessante que era uma solidão não somente física, mas uma solidão de limitação e de restrição da qual eu precisei enfrentar e todas nós precisamos, né? Todos nós. Eu acho que o mundo inteiro foi obrigado a ficar na própria solidão, a se encarar, a se rever e lidar com seus pares. Quando eu falo seus pares, que são aqueles que normalmente a gente falava é o pessoal da nossa família, mas que muitas vezes a gente não enfrentava como e não percebia como par. Às vezes a gente vivia como uma pessoa que estava convivendo no mesmo lugar. Tanto é que nós também tivemos várias situações de conflitos, várias violências domésticas, várias situações que realmente nos surpreenderam, né, em termos relacionais e emocionais. E eu acredito que o que nós tivemos, né, foi essa garra, e eu posso falar que hoje eu entendo o título Mosqueteiras, né, porque nós realmente nos mantivemos juntas, todas por uma, né? Então, assim, todas nós, a gente estava lá para a gente olhar para as nossas dificuldades e a gente conseguiu se amparar. Então, isso é muito bacana, né? Porque a gente realmente formou essa rede de apoio para que a gente pudesse suportar o ano passado e que esse ano ainda continua. Nós ainda estamos em uma fase pandêmica com um pouco mais de esperança em relação à questão da vacina, mas ainda temos que nos preservar, passar álcool gel, a gente precisa realmente, né? E é interessante que as pessoas novas, as novas relações, a gente não está tendo essa oportunidade de fazer. A gente ainda continua com o velho, quando eu falo velho, mas assim, com aquele que é conhecido e que se tornou um pouco mais conhecido para a gente. Karina, você fala desse recomeço, eu acho interessante a gente pensar que o título, né, da nossa reflexão de hoje seria dos tropeços e o recomeço, né? O tropeço, como eu falei para vocês, eu acho que não é cair. Tropeçar é você se desequilibrar, é você caminhar por um caminho irregular, um caminho novo que você não conhece. É muito difícil você tropeçar no caminho que você conhece. Mas nós tropeçamos muito na vida. E o ano passado, eu acho que nós tivemos um tropeço muito grande, porque o mundo todo tropeçou junto, né? Por caminhos desconhecidos, por algo que nós nunca tínhamos vivido, nunca tínhamos caminhado por esse caminho. Então, foi um tropeço assim coletivo. Todos nós tropeçamos, todos nós perdendo o equilíbrio, primeiro com a chegada da pandemia, depois com todas as consequências que essa pandemia trouxe, com todas as intercorrências que essa pandemia trouxe, com todos esses olhares que nós percebíamos do que estava acontecendo nesse caminho. Nós tropeçamos em cada morte que nós vimos, cada morte que nós soubemos que aconteceu foi um tropeço na nossa vida, porque nós não esperávamos por isso. Esse isolamento foi um tropeço muito grande. Nós não chegamos a cair, mas nós nos desequilibramos. Nós perdemos o prumo. A minha avó falava trupicar, trupicou, você trupicou. Por quê? Porque foi assim algo que nos trouxe uma pedra no caminho, né? Uma pedra no caminho que nós não sabíamos como sair dela. E nós fomos tropeçando não só nessa questão da solidão, nessa questão do medo, da raiva, mas até muitas vezes o tropeção traz uma perda de si mesmo. A gente já não se encontra, até uma certa culpa, né? Porque por que eu tropecei? Não prestei atenção? O que eu fiz de errado que eu tropecei aqui nesse caminho? A vergonha. Você já reparou como às vezes a gente tropeça na rua? O que a gente faz? A gente olha para os lados para ver se alguém viu, né? A gente olha, aí a gente se apruma, se arruma direitinho, mexe no corpo, se equilibra e continua o caminho. Eu acho que esse é o retrato perfeito do que nós vivemos no ano passado. E, principalmente, quando nós nos reunimos em 4 mosqueteiras e que nós tivemos essa coragem
de estarmos vivenciando isso juntas, uma dando a mão para a outra nesse momento, porque quando você tropeça, é muito bom e é imprescindível você ter uma mão ali do teu lado que te ajude a se equilibrar. Quando você tropeça e você se vê sozinha, é mais difícil você adquirir o seu equilíbrio. E eu acredito que nós 4 nos unimos nesse momento, nessa mão que se estendeu uma para a outra naquele momento, porque, como você fala, nós temos toda uma família ao nosso entorno, amigos, pessoas que convivem com a gente, mas nesse momento, quanto mais melhor, porque a gente se perde nesse emaranhado de situações que vinham, de notícias que chegavam e de informações desencontradas muitas vezes. Então, eu acredito que esse tropeção que nós levamos muitos no ano passado, mas que nós estamos levando durante toda a nossa vida, e nós vamos nos reequilibrando, nos ajudou, nesse ano passado, a estarmos juntas, a estender essa mão uma para a outra, para que a gente pudesse se reequilibrar. Então, eu acredito que esse tropeção, esses tropeços que nós tivemos, ele se tornou muito evidente na nossa última roda de conversa, quando nós tivemos uma invasão. E esse foi um tropeço muito grande também, porque nós não estávamos esperando que, além das pedras do caminho, a gente fosse empurrado, que a gente levasse esse esbarrão de pessoas desconhecidas que tentassem nos derrubar naquele momento. Mas nós não caímos, nós só tropeçamos. Estamos aqui, firmes e fortes, unidas, de mãos dadas, tentando se equilibrar dentro de tudo isso, porque o equilíbrio realmente não é fácil de se encontrar, mas nós estamos tentando. E juntas, nós estamos mais fortes. Então, estava pensando aqui nas falas, no tropeção, né? Pensei em uma coisa, né, Nelly? Nós duas ainda temos uma proibição maior, a gente não pode cair de jeito nenhum. É verdade. Porque se a gente cair de mau jeito, o negócio é complicado. Mas nós não vamos puxar muito por aí, mas eu queria trazer uma outra sensação muito difícil que eu tive nesse período, né? Principalmente no mês de dezembro, e eu estava aqui pensando, para mim é como se fosse uma topada. Então, a gente trupica, mas a gente também dá umas topadas, às vezes, numa pedra ou algo que está no caminho, que, de novo, coloca a gente numa situação de desequilíbrio e tal, né? E eu queria falar para vocês que eu me desequilibrei, né? Me desequilibrei mesmo. Eu não caí, mas eu me desequilibrei. Eu sentia como se o chão não fosse mais aquele chão que eu conheço. Eu falei, meu Deus, o que vai acontecer? Né? E a gente tanto fala em saúde mental, a gente faz tanta live, a gente fala sempre em a pessoa procurar um rumo, um caminho, e quando, de repente, a gente também se sente, meu Deus, né? Eu preciso de alguém, eu preciso de ajuda. Eu realmente pensei, puxa, eu não vou conseguir. Eu não caí, mas eu não vou conseguir me aprumar, né? E aí eu fui pensando assim, quem são as pessoas que estão próximas e como é tão importante esse caminho que a gente tem, essa possibilidade, né, de ter as pessoas, vamos dizer, junto com a gente, né, que a gente pode tentar encontrar esse fio principal, aquilo que, vamos dizer, várias teorias falam desse sentido, né, daquilo que nós estamos, do nosso caminho, daquilo que a gente procura. E aqui nós temos uma coisa muito importante para discutir, que é a questão do grupo de referência, né, das pessoas que a gente conta, das pessoas que estão do nosso lado, com quem a gente pode, em alguns momentos, fraquejar, em outros momentos a gente pode ser mais forte e ajudar e tal. Então, isso é uma coisa muito importante, pensando que quando a gente se desequilibra, quando a gente tropeça, quando a gente tem medo, quando a gente se sente sozinho, né? Mesmo que eu não tenha ninguém concretamente do meu lado, mas eu tenho essas pessoas e eu posso olhar em volta e temos
novas pessoas também que são muito importantes, né? Então, a nossa mosquetagem aqui, ela traz essa mensagem interessante, né, de que a gente está junto, né? Mesmo que em momentos a gente sinta desesperança, solidão, não saber qual é o rumo que a gente vai tomar, né? Depois eu queria discutir aqui um pouquinho com vocês uma palavra que a Karina usa muito, que chama esperançar, né? Talvez essa seja uma questão importante para a gente pensar nesse novo ano que se inicia agora. Paula? E é bem isso mesmo que a Nelly traz para a gente, né? A gente foi vivendo muitas facetas, né? E foi vivendo muitas facetas e muito desafio, e muito. Vou aproveitar o tempo que eu estou em isolamento, eu posso fazer coisas que eu não faria se eu tivesse numa rotina normal, eu posso fazer mais reuniões, eu posso ler mais livros, mesmo já sabendo que isso não era o apropriado, que seria o momento da gente se experimentar mais, a gente fica naquela bipolaridade, né? Naquela dificuldade naquele desgosto que a gente tem em viver o tédio, né? O tédio para a gente virou um inimigo, então você não pode ficar parado, você tem que estar jogando, lendo, se comunicando, sendo criativo, sendo resiliente, proativo, e o tédio ele é necessário, só que mesmo a gente sabendo, parece que uma corrente mais forte puxa a gente para ficar em intenso movimento. E como a gente parou, né? Claro que a gente está falando de um lugar de privilégio, onde a gente pôde fazer o nosso isolamento, onde a gente pôde fazer escolhas, né? É desse lugar que eu falo, mas mesmo sabendo de tudo isso, e querendo aproveitar essas oportunidades que vieram em decorrência da pandemia, nossa amizade, sem dúvida, foi uma delas, o apoio, o aprendizado que vocês trazem, eu até comentei com a Dindês outro dia, vocês têm uma característica de terem a teoria, terem o estudo, o embasamento, mas vocês têm a experimentação, que é das próprias vidas de vocês. É por isso que vocês são relevantes para mim e são relevantes para quem acompanha esse trabalho, para quem estuda, né? E aí toda essa onda que vem, né, onde essa ânsia por aprender, por entender, por viver o novo tempo, eu quero meditar, eu quero falar um idioma, eu quero encontrar com as minhas amigas, eu quero fazer uma live com um roteiro legal, eu quero abraçar, todo esse monte de coisas, aí vem aquela mega daquela fadiga, né? E é um mix de muita expectativa, um mix da gente enfrentar as nossas sombras, o nosso cansaço, e aí você vai tentando manter aquilo, passa uma maquiagem, dá uma disfarçada, aí você vai disfarçando, disfarçando, até que você cai mesmo, né? Aquela fadiga subjetiva, que eu fui vítima, né, também, de mim mesma, né? A gente se torna o nosso próprio algoz, né? Que a gente não dosa, e aí depois não dá para culpar o sistema. Então, essa fadiga vem com esse plus. E eu também desequilibrei, né? Eu trupiquei, sabe aquela trupicada que a gente dá e fica quicando até conseguir ajeitar, né? E aí aquele desequilíbrio que traz aquele medo, né? Então, o fato da gente às vezes estar sorrindo o tempo todo, né? Não quer dizer que a gente está super feliz, né? A gente não é que está escondendo, mas são desafios que a gente enfrenta da hora que a gente acorda até levantar. Eu ouvi uma pessoa dizer outro dia, não me recordo quem, que para se levantar da cama precisa de motivação. E quando a gente se exige demais, né, a gente vai perdendo esse poder, né? Esse poder da força de vontade e tudo mais. E vocês são a fonte que eu bebo, né? Então, mesmo a gente tendo ficado distante aí os últimos meses, né? Em decorrência dessa violência que nós sofremos, que a Nelly traz para a gente. Estávamos falando do envelhecimento, né? A gente está falando do idoso, da condição, desse espaço que precisa ser reconhecido, valorizado, compreendido, incluído. E a gente sofre um ataque cibernético muito assustador, desnecessário, e
desrespeitoso, né, sem nenhuma humanidade e anônimo. Porque nesse lugar do anônimo, que as pessoas são poderosas, dizem o que elas pensam, julgam, agridem, né? E para a gente foi muito impactante, né? Porque nós não estávamos praticando nenhuma atividade tão divertida assim. A gente estava discutindo assuntos extremamente difíceis, né? E sofremos esse ataque. E aí a preocupação que uma teve com a outra foi tão grande que a gente paralisou e a gente ficou ali tentando entender como é que uma podia socorrer a outra, tão distantes como nós estávamos fisicamente. Então, a gente ficou nesse lugar, né? Na hora eu lidei bem, se é que dá para dizer isso, mas eu senti muito depois nas semanas que seguiram, em decorrência da gente sofrer uma violência tão gratuita. Não que a violência possa ser justificada, mas foi tão gratuita e tão desnecessária. Mas isso trouxe resiliência, fortaleceu o amor que eu sinto por vocês e pelo que a gente faz, colaborou para o meu processo de fadiga, sem dúvida alguma, mas a luz resiste, que foi o que a gente disse, né? E a gente vai continuar. Então, nesses tropeços, tropicos, topadas e desequilíbrios, cá estamos nós. Eu acho muito bonito o que você traz, né, Paula, porque realmente, né, retomando o que nos aconteceu, esse ataque cibernético foi muito de um ato de muita covardia, né, porque eu me vi absolutamente assim, realmente sem rumo, sem saber o que fazer, né, naquela situação. E você foi uma pessoa que não nos abandonou. Eu acho muito bonito também da tua parte, porque de nós quatro, você é a que mais manja, mais entende de tecnologia. E você poderia muito bem sair da nossa live e nos deixar. E você orientando, fechem as câmeras, né? Fiquem, saia. E assim, você nos dando informação tanto durante a live quanto pelo WhatsApp. E você lindamente, né, não nos deixou. E isso que, assim, naquele dia eu senti muita firmeza em você e muita firmeza em nós enquanto grupo, porque nós não pulamos do barco. Apesar da grande, assim, foi absolutamente assustador. Eu fiquei impactada durante muitas semanas e posso confessar para vocês que o quanto que eu fiquei paralisada e fiquei até com receio de marcar uma outra live. E aí bonito, porque quando Júlia retoma no nosso próximo ao Natal, falando da importância da gente resgatar, a gente recomeçar. Para mim, sabe, foi um bálsamo, Júlia, porque a tua fala, né, que foi um grande presente de Natal, o meu medo era, assim, provocar mais feridas, porque eu falei assim, foi tão gratuito, foi tão surreal a invasão, que eu não queria provocar esta sensação em vocês também. Então, assim, como uma forma de preservação, eu até dei um tempo, e a gente meio que se cuidou, como a Paula falou, foi muito interessante. E a tua mensagem de Natal falando do quanto nós somos um grupo, que a gente tinha que retomar a importância que todas as nossas lives, todas as nossas rodas de conversas puderam, né, nos ajudar, né? Então, assim, eu falei, é isso que a gente tem que recomeçar. É a partir daí, daquilo que realmente foi significativo e foi muito, muito importante. Porque realmente, assim, perto de toda a violência, e eu entendi que o contraponto da violência é esse laço que a gente constrói. E não foi uma coisa da noite para o dia. A gente passou muitas rodas de conversa, que são rodas que são extremamente profundas, que a gente se desnudou, a gente se colocou e se emocionou, a gente foi se admirando cada vez mais, a cada roda, a cada encontro, para mim, era uma oportunidade de conhecer cada uma de vocês. Então, o recomeço só aparece, e como Júlia trouxe a ideia do esperançar, que é uma ideia do Paulo Freire, que eu acho divina. O Paulo Freire fala isso,
que a gente tem que aprender a ter esperança do verbo esperançar e não do verbo esperar. Isso é muito bonito a gente aprender, porque quando a gente espera que a coisa aconteça e a gente não esperou, a gente só se preservou para que a gente pudesse ocupar este lugar com um pouco mais de otimismo, um pouco mais de esperança para a gente falar, recomeçamos. E eu acho lindo, porque assim, é bacana a gente recomeçar no começo, em janeiro, que a gente está gravando, né, essa roda de conversa. Porque é o primeiro mês que inaugura o nosso recomeço depois de tanta agressividade, sem entender. E talvez a gente não precise entender. É que é isso que é bacana. Como o Anelli falou, a gente não caiu, a gente tropeçou. A gente teve topadas que fizeram com que a gente se fugisse ou pelo menos fosse retirado do nosso rumo, né, Júlia? Quando você fala, eu desequilibrei, né? Todos nós, e você, eu acho muito bonito quando você traz, é de uma nobreza, né? Porque quando a gente olha para esse momento que é de sombra, é de escuridão e profundo medo, quando a gente se desequilibra, a gente encara o nosso medo. A gente encara a nossa falta de capacidade de controlar aquilo que utopicamente nós tínhamos, que era a sensação de que estava tudo sob controle. E o desequilíbrio, ele serve para a gente arrumar uma nova forma, um novo prumo. Eu acho que isso que é importante, esse é o que é o recomeço e o grande esperançar. E você, dentro da sua constatação, né? Diante da sua constatação de desequilíbrio e da minha e todas nós, quando a gente entrou em contato com esse desequilíbrio, foi o momento que precipitou para que a gente buscasse novas formas de se equilibrar. Só recomeça aquele que primeiro olha que desequilibrou. Só recomeça aquele, só se levanta aquele que percebe que caiu. E que nós fizemos isso. Ou quantas e quantas vezes nós caímos. A gente não teve, eu, pelo menos, eu posso falar por mim, assim, eu, em alguns momentos, eu falava assim, eu não vou conseguir levantar. Não vou conseguir. E, assim, das relações, muitas das aprendizagens que eu fui tendo também entre nós, vocês me ajudaram muito, né? Vocês funcionaram como uma grande força e esperança para que eu pudesse falar, não, tudo bem, eu não preciso levantar rapidamente. Não precisa também. Porque estranho seria se a gente, depois de um tropeço, a gente se levantasse. Eu não sei se vocês já tiveram essa vivência, mas eu tenho, assim, uma forte lembrança de todas as vezes que eu levei um capote no mar e as ondas me deram capote. Quando eu quero me levantar rapidamente, levo um capote, é exatamente o que a Nelly falou, dá uma vergonha, porque a primeira coisa que eu falo assim, será que tem alguém olhando para mim, eu levando esse capote da onda, né? Porque é vergonha você levantar, mas essa é a nossa exigência, de se levantar rapidamente. Depois que a onda nos tomou e nos, né, fez com que a gente caísse, literalmente, a gente cai, né? Só que, assim, também uma das aprendizagens que eu tive, não tente se levantar rapidamente. A gente não se reconecta, né, rapidamente. Eu acho que esse resgate, quando a gente fala de recomeço, é um resgate que a gente está passando agora. Quem somos nós depois de tantos tropeços, de tantas sensações né, de desconhecimento? Quem somos todas nós, né, minha gente? É interessante, né, Karina, quando você fala em recomeço, porque só recomeça quem já teve um começo, né? Então, veja, eu acho que essa raiz do nosso começo, ela nos sustenta, porque nós tivemos um começo na nossa vida, na nossa amizade, em tudo que nós vivemos, e agora nós estamos recomeçando de uma outra forma, com todo esse aprendizado, como você diz, desses tropeços que nós tivemos. Você até falou dessa questão desse capote no mar, né? E uma ocasião eu estava numa praia no Rio de Janeiro
E eu levei um capote desse, sabe? Bem feio mesmo, né? Uma onda muito forte. Eu estava até num lugar raso, porque eu não me aventuro muito mais. Veio o capote e aí eu me segurei na primeira perna que eu encontrei, porque eu tentava me segurar em alguma coisa firme, né? E aí era a perna de um rapaz que eu nunca vi, estava na praia, e eu agarrei a perna dele e ele levou o maior susto, né? Quando se viu agarrado no mar ali, duas mãos ali desesperadas apertando a perna dele, né? Então, a vergonha, mas além mais do que a vergonha, o alívio de encontrar aquela perna no meu caminho. E é como eu falei para vocês, a mão que nós nos estendemos naquele momento dos tropeços foram muito salvadoras, elas foram um alívio que nós precisávamos naquele momento, de ter essa mão. Não precisa levantar rápido, são mãos serenas, são mãos calmas, poderiam estar desequilibradas também, mas naquele momento estavam com a mão estendida ali, para cada uma estendendo a mão para a outra, né? Inclusive, eu ouço a Paula falar assim, porque eu aprendo muito com vocês, porque vocês me ensinam muito. E sabe, Paula, não cabe entre nós isso, porque você é uma pessoa muito sábia, já falei isso para você várias vezes. E eu respeito muito todas as pessoas que eu encontro no meu caminho, desde as crianças até os mais idosos. Por quê? Se você não sabe algumas coisas que eu sei, se você não tem alguns conhecimentos que eu tenho, você tem outros que eu não sei também. Se você não passou as minhas experiências, você passou outras que eu também não vivi. E eu tenho que respeitar, porque a sua sabedoria, o seu conhecimento, o seu modo de ver a vida, as experiências que você passou, você também nos entrega com uma generosidade muito grande. Você nos ajuda, como a Karina falou, você nos sustenta naquele momento da invasão, você ficou com a gente. E outras situações que eu não preciso nem citar aqui, mas em mensagens, e que você percebe, você tem aquele feeling de perceber que uma não está tão bem naquele momento, e você manda uma palavrinha salvadora, aquela perna de alívio ali que você se agarra na hora do capote. Então, veja, eu acho que isso tudo fez parte da nossa vivência como um todo. Todas nós vivemos essa experiência juntas. Então, Júlia, quando você fala assim que você se desequilibrou, não foi só você. Nós quatro nos desequilibramos e que dirá o mundo todo se desequilibrou. E como a Karina fala, é só a gente se desequilibrando que a gente volta a procurar o nosso rumo, o nosso prumo. O rumo e o prumo. Porque é assim que a gente vai aprendendo a se conhecer melhor. São nessas ocasiões, é que eu sempre falo, quando nós estamos alegres, nós curtimos a alegria. Agora, quando nós temos algum problema, algum tropeço, alguma fadiga, algum desequilíbrio, aí nós refletimos. E, graças a Deus, felizmente, nós pudemos refletir juntas, o que facilitou muito essa empreitada. Então, eu acredito que essa falta de controle que todos nós tivemos nesse momento, o mundo todo teve, está fazendo com que cada um de nós, e eu espero que tenha sido para todos nós, um recomeço realmente, um recomeçar novo, que a gente possa se rever enquanto pessoa, rever a nossa existência, o sentido da nossa vida, para onde nós queremos caminhar, o que faz sentido para nós em tudo isso? Porque muitas vezes, naquela loucura de uma vida tão corrida como sempre nós levamos, aulas e consultório, isso, aprender, estudar, ler, fazer isso, nós não tínhamos muito tempo até de olhar para dentro, essa introspecção que muitas vezes é tão necessária. E agora, como a Paula falou, nós temos que preencher esse tédio. Então, uma das formas de preencher esse tédio é olhar para dentro. Né? Olhar para dentro e se rever enquanto pessoa. Isso causa um outro desequilíbrio? Eu acredito que sim, porque nós estamos muito acostumados conosco mesmo, com a nossa maneira de ser, de pensar, com a nossa rotina, conosco enquanto pessoa. Assim como a gente, quando olha no espelho, a gente se reconhece. Então, internamente, parece que a gente também está um pouquinho já moldado ali naquelas características. Mas, de repente, você se vê em situações tão novas, então, esse olhar para dentro faz com que você encontre coisas novas dentro de você também. E algumas até não são muito agradáveis, não.
e você vai ter que saber lidar com elas. Então, esse recomeço é um recomeço mesmo, é um recomeçar esperançoso, com esse verbo tão lindo do Paulo Freire, esperançoso nesse sentido, eu não vou esperar alguém me construir, eu tenho que me reconstruir por eu mesma, eu tenho que me rever nesse momento. E graças a Deus, felizmente, eu tenho com quem refletir, eu tenho com quem colocar isso para fora, esparramar esses meus sentimentos, esparramar esses meus desequilíbrios, para que essas pessoas contenham essa minha angústia e possam devolvê-las com esse alívio da amizade. É isso que eu penso. Estava pensando aqui em tudo que a gente falou, né? E me pegou uma coisa muito forte aqui, né, sobre o evento que a gente passou e também sobre o entorno que nós estamos vivendo desde, vamos dizer, o finalzinho do ano. E aí eu queria falar de uma experiência minha que talvez ela, para mim, tenha sido muito forte, num momento que estava todo mundo festando de alguma forma, porque era uma época de Natal, a gente recebia 500 mil mensagens de Natal, de esperança, de um ano novo, cheio das coisas e tal, e o meu sentimento interno era de fragmentação total. Talvez eu, nesse momento da minha vida, talvez eu tivesse sentido pela primeira vez que o que eu sentia internamente, eu sabia que os outros também estavam vivendo isso, mas aquele monte de mensagens para mim nunca soaram tão fake, tão estranhas. Eu dizia, eu não estou nesse mundo, eu estou num outro mundo, né? E essa foi uma sensação muito ruim que eu tive. Eu senti muita falta de vocês, sim. Eu acho que quando eu fiz aquele depoimento no nosso grupo, era uma sensação que eu nunca tinha tido com tanta clareza de que o que acontecia internamente comigo não estava reproduzido naquelas milhares de mensagens de amor, de carinho, de não sei o quê, né? Claro que são momentos, né? Eu tenho uma experiência de rapidamente tentar levantar e organizar tudo. Eu não aguento ficar desorganizada, né? Então foi muito difícil. Eu acho que a salvação que a gente tem, salvação não é uma palavra boa, mas recomeço talvez, né? O reorganização, o reestruturação, né? Ela tem que levar em conta isso. Nós não somos mais virgens, né? Eu acho que a gente tem uma vivência agora, e eu imagino que nas nossas lives que a gente vai ter e tal, a gente vai estar iluminado por isso também, por aquele episódio de violência que nós vivemos, por todo um momento que nós estamos vivendo. Eu estava pensando, né? Pessoas que têm um diagnóstico de câncer, recebem um primeiro diagnóstico, é sempre uma paulada, e o que vai acontecer, como vai ser, aquela desorganização. E aí tem uma reestruturação, né, a partir dos tratamentos, a partir dos cuidados e tal. E aí pode acontecer um segundo momento que se chama recidiva, né, em que tudo aquilo que você pensou, que você fez, que você imaginou, não foi bom, né, e a doença voltou. Era mais ou menos essa a minha sensação, né, no final do ano. Ainda um pouquinho no começo do ano também. Então, de onde encontrar essas forças, né, esse caminho, que de alguma forma ele está acontecendo, e ele vai acontecer, e a gente, quando trupica e até cai, e a gente levanta e a gente se organiza, a gente vai seguindo o caminho, mas a gente tem a experiência do trupico, né, como dizia a sua avó, da topada, da recidiva, que também nos orienta nesse caminho. Então, não é o caminho do oba-oba, está tudo bem, o amor, essa coisa toda. Não, é outra coisa que a gente está falando, né?
Nós estamos falando de um sentimento profundo que tolera essa desorganização, essa frustração, esse medo e tal, né? E também abre luzes possíveis. Talvez o caminho não seja esse, seja o caminho ao lado, o atalho, uma outra possibilidade, né? E essa nossa troca de experiências, né, que a gente está também compartilhando com todos, abrindo o coração, né, elas são muito importantes. Às vezes não é a mensagem com florzinhas que vai ajudar a gente, é outra coisa, tá? Então, esse caminho a gente está trilhando, né? A gente não tem a solução, a gente não sabe tudo, a gente está aprendendo, né? Enquanto nós estamos aprendendo, nós somos vivos. Dizia a Cleia Bose, a hora que eu morro quando eu já não tenho mais nenhuma aprendizagem a ser realizada. Então, nós estamos no nosso caminho. É muita coragem você trazer isso, Júlia. É muita coragem, né? De escancarar esse assunto, né? Que é aquela coisa que a gente sente, vê, mas nem comenta, porque quando você traz a mensagem, eu recebi muitas mensagens, muitas, e a gente estava pensando em como seria os festejos de final de ano, né? Tendo que remodelar, né? E querendo ver as pessoas que a gente ama, abraçar e estar em casa e parece que tudo tem que acontecer no Natal, né? A gente tem que zerar a vida todinha, né? Em uma semana para começar o ano com tudo em ordem, aqueles paradigmas e pseudo-paradigmas que a gente cria. E aquele monte de mensagem, meu telefone, depois de todos os episódios, ele não faz download automático de nenhuma mensagem. Ele não baixa vídeos, fotos, a menos que eu peça. E eu comecei a me sentir um pouco desleal, porque eu comecei a receber as inúmeras mensagens e não estava fazendo download. Eu respondia de volta para a pessoa, um Feliz Natal, muita saúde e prosperidade, colocava o nome da pessoa. Aí eu falei, como você tá ranzinza? Fiquei pensando. Depois fiz uma reflexão e falei, poxa, tô certa, tô errada. Estava incomodada com aquilo, né? Não era aquilo, né? Quando você traz a sua mensagem no grupo, quando a gente começa a se comunicar, né, fazer aquelas trocas de mensagem, eu falei, é isso, né? Então, é, é esse calor, esse presente sonoro, né, que a gente comentou, né, Dindesa? Você recebeu um presente virtual hoje, que é uma voz carinhosa, aquela palavra que salva, aquela foto que a pessoa tira pensando em você e eu lembrei de você e está aqui. Então, de fato, requer muita coragem a gente trazer esses assuntos do tipo, ei, acorda, né? E a gente está construindo um novo tempo, estamos fazendo parte disso, a gente está vivo, está aqui, né? A gente está conjugando esses verbos, né, na prática, então acho que é tempo realmente da gente repensar, se reconhecer no outro, e talvez até falar menos e sentir mais, eu não sei, cada um vai ter sua medida, né? Cada um tem a sua receita, mas me emociona muito quando você traz isso no nosso grupo e quando você traz essa provocação, porque essa é uma das provocações nível master, né? Tipo, vamos entender, né, o que está acontecendo com a gente, né? A Disney é um parque de diversões que você paga o ingresso, brinca e tudo é perfeito. Esse mundo ele é cheio de reviravoltas, né? É uma minissérie que os capítulos eles são sempre totalmente inusitados. Então, eu fico feliz de você trazer isso. Você sempre me emociona, Júlia. Eu sou muito sua fã. Mas eu sou fã de vocês três, porque cada uma completa um pedaço. É como se eu me visse espelhada em vocês e vocês fossem partes de mim que falam e se comportam de forma orgânica, né? Então, cada hora uma de vocês traz alguma coisa, eu falo, poxa, é isso.
é um orgulho que transborda, é amor, né? Agora eu vivo chorando, eu não sei o que está acontecendo, se é hormonal, né? Ou se é culpa de vocês mesmos, ou se é culpa minha, ou se tem que ser assim, mas com vocês eu me sinto completa, não né? Me sinto num processo de construção, né? Então me vejo refletida em vocês. Então, eu só tenho a agradecer. E, Nelly, quando você fala, Paula, você se agradece, mas é que é difícil, né? Eu conseguir expressar, às vezes, em palavras, e às vezes parece que eu me coloco num lugar de inferioridade, não? Mas eu me sinto parte dessa dinâmica que acontece, né? E vocês me ensinam demais com a forma, com a leveza como vocês caminham no mundo. Às vezes eu fico pensando, será que eu falo tudo que eu estou sentindo mesmo, né? Porque são pessoas estranhas que estão ouvindo trocas de declarações de amor genuíno. Mas que isso sirva de inspiração para aquela pessoa que se sente só ou que acha que não é capaz de desenvolver uma situação dessa. O que nós construímos virtualmente, porque a gente se colocou numa condição de permitir dizer o que sente, e às vezes falar algo que não devia ter dito, mas tudo bem, né? E a gente está ali se apoiando mutuamente. As nossas rodas de conversa são muito ricas. Vocês me conduziram por estradas escuras muitas vezes, ou em mensagens de WhatsApp, ou nas nossas trocas. Vocês me deram um repertório para dizer palavras para pessoas que não sabiam para onde ir em algum momento e me pediram uma coordenada. Então, é muito rico. Esse janeiro é um janeiro de recomeço para a gente, para o mundo. A gente está cheio de sonhos, a gente já renovou nossos votos, que a gente quer continuar mosquetando, fuxicando. Eu fico aqui toda hora com a cabeça baixa, porque num dos meus recomeços, eu aprendi a fazer o coração, que a Dindesa Karina me ensinou, né? Então ela falou, esse é o coração que apoia, né, Dindesa? Esse é o coração que te dá sustentação, né? E aí tem outro coração que eu posso pôr o braço para frente, né? Que é o coração que abraça. Então, assim, que a gente possa ter mais arte, mais amizade na nossa vida e que a gente viva por muitos anos, né? E que a gente possa sentar presencialmente na beira de um lago, vendo uma paisagem exuberante, um céu estrelado e que a gente possa falar desses dias, com um pouco de saudade, né? Mas e construir um futuro brilhante. Eu amo vocês. Eu fico impressionada, não sei se vocês se deram conta nas nossas últimas lives, e essa principalmente. Vejo os olhos marejados, vejo palavras de emoção, de muito carinho, quando a gente faz essas declarações de amor, é porque elas são genuínas, elas são construídas, elas são realmente, verdadeiramente, né, honestas. E quando eu ouço Júlia trazendo a vulnerabilidade, né, a sensação que não destoa de muitos, mas que muitos, assim, eu acho que a gente aprendeu neste Natal, principalmente nesse último Natal, a reconsiderar o que realmente a gente queria falar, o que era honesto. E a tua mensagem, Júlia, foi de uma honestidade que eu achei assim. Você começou, se você me permite, mas trazendo assim: olha, não tem aqueles votos, aquelas coisas bonitas, né? Mas assim, eu vou falar, e assim, eu achei tão genuíno, Júlia. E eu encontrei nesse momento, quando você manda essa mensagem, uma outra tua faceta que eu fiquei encantada. Encantada porque você mostrou honestamente como a Paula fala que é uma coragem, e coragem tem o mesmo prefixo do coração. Eu vi em você que você estava sendo tão honesta, né? Falando do teu coração. Nada de mimimi, nada de, olha, eu vou fazer de conta, né? E a gente chegou num nível que eu acho assim, um nível de
maturação mesmo relacional, que a gente pode ser honesta uma com a outra. A gente pode realmente falar, olha, eu não sei que sentido que isso faz para os outros, mas eu vou contar sobre o meu próprio sentido. E eu achei lindo, né? Porque foi um momento em que você parecia que você estava falando para a gente o quanto você validava a nossa relação. E que para mim foi assim, né? Uma coisa tão linda, porque eu tenho um amor tão grande já desde sempre por você. E nesse momento, assim, foi um momento que eu falei, nossa, quero a Júlia abraçada, quando você fala assim, que a gente tirou uma foto antes de iniciar a roda de conversa, e você falou, eu gostaria que essa foto acontecesse presencialmente, essa é a nossa esperança, sabe? Eu falei no Natal e falei no Ano Novo, assim, a Júlia é parte, né? Você é parte da minha família, como eu tenho a minha filheza, a minha Nelly, que é minha amiga de infância, né? Então, assim, é fabuloso isso, gente, porque, assim, uma das coisas que eu fui me dando conta, na paralisia da agressividade, né, gratuita que a gente teve, a gente também precisou se resguardar. Obviamente, a gente não recomeçou, né, do mesmo jeito que a gente finalizou, quando a gente tropeçou. Vocês perceberam isso? Porque aquele que tropeça fica vulnerável. Então, fica com medo, muito medo, e o medo é diretamente proporcional à falta de controle. Quando a gente realmente é desfalcado do nosso chão, a gente vai sentir medo, e eu acho que medo, ele é ótimo, porque ele fez com que a gente se resguardasse e a gente não abriu em live. Óbvio, porque vai levar tempo para abrir a porteira, né? Só uma fofoca, a Paula falou que ela adora a porteira, tá? Então, por isso que eu utilizei esse termo, né? Então, assim, é difícil abrir a porteira quando você é invadido. E a gente vai recomeçar com prudência, com calma, com essa maturidade relacional que nós construímos, que essa é a nossa, é padrão 4 mosqueteiras. A gente já pode falar que o padrão não é o normal, mas assim, a nossa nova realidade é que a gente pode recomeçar de um jeito mais seguro, para que a gente não seja ameaçado, para que a gente não se sinta atacado e vulnerável. Porque quanto maior é a ameaça, maior tem que ser a proteção mesmo. E uma das coisas que eu aprendi, e eu acho que quando a Paula fala que agora ela não deixa nenhum aplicativo, nenhuma mensagem ser baixada de vídeo, eu mudei de aparelho também. Eu fiz um detox. Durante as férias, eu dei uma parada completa, porque o que eu trabalhei no ano passado, aliás, assim, a minha vida foi de trabalho, né? Então, assim, eu estou me dando, né, a possibilidade de revisar e de fazer assim, quando fazer um detox, é uma desintoxicação desse bombardeio que nós vivemos, o ano passado, principalmente, com essa necessidade de utilizar a via internetiana, que é o que nos está juntando, né? Está juntando a gente, mas que assim, se a gente não cuida e se a gente não filtra, a gente adoece. Então, que nós possamos ter um recomeço muito mais sereno, discriminando os grupos que a gente quer conviver, né? E eu acho que isso talvez seja um bom recomeço, um recomeço com discriminação suficiente para aquilo que nos faz sentido. E eu tenho certeza que, olha, Júlia, a partir da tua mensagem, que você que desencadeou o nosso recomeço, graças a você e a tua mensagem, que você nos convocou a estarmos juntos e olhar para aquilo que é significativo. Então, também foi uma aprendizagem. A vulnerabilidade do outro, quando é comunicada, faz com que a gente também não se sinta solitário, um estranho no ninho, e a gente fala o que a gente pode fazer para a gente estar junto. E é isso que vocês me ajudaram e têm me ajudado. E é assim que eu me disponho a estar recomeçando, né, as nossas rodas de conversa. Este ano precisa ser de recomeço, de esperança, mais uma esperança que a gente possa se desintoxicar daquilo que realmente fica demais, aí o menos é mais. Né? A gente precisa assumir, eu acho que muita gente aprendeu que a gente precisa de muito pouco para
viver bem, muito pouco, sabe? E assim, por mais que a gente tinha, não adiantava a gente ter dinheiro, não adiantava a gente ter várias situações, a gente não podia sair nem de casa. Então foi também uma aprendizagem, não é? Então a gente aprendeu com um certo minimalismo e a gente aprendeu a valorizar e se aprofundar nas relações que realmente fazem bem para nós. E felizmente, né, o resultado de um recomeço é que nós 4 nos fizemos uma rede de apoio lindíssima. Eu também amo vocês e não tenho medo de falar o quanto cada uma de vocês é amada por mim, porque vocês me levam num lugar de acolhimento, absolutamente de respeito com a minha existência, me fazem o tempo inteiro ficar com os olhos marejados e eu gosto muito disso, minhas amigas. Eu amo vocês por tudo que vocês me proporcionam. Amo mesmo. Acho que eu vou falar. Então, eu estou com muita esperança do verbo esperançar, do recomeço do verbo recomeçar, né? E nesse patamar que a gente pode falar dessa honestidade de sentimentos e de trocas que são tão importantes entre nós. A gente não precisa ter uma máscara, a gente tem que ter a máscara da Covid, mas nós não temos que ter a máscara dos sentimentos entre nós. Inclusive, não sei se vocês que estão assistindo a nós não usamos máscara nas nossas lives, né? Nós estamos de rosto e de peito aberto, né? Falando de nós, falando das nossas experiências, né? Isso está sendo muito bom. Muito obrigada pelas palavras que eu ouvi de cada uma de vocês hoje, né? Com certeza já trazem para mim uma iluminação importante no meu coração, né? A esperança dos vários encontros que a gente vai ter e que a gente tem essas trocas entre nós tão sensíveis e tão, vamos dizer, reconhecendo o modo de ser de cada uma, né, de nós. Então, eu estou muito feliz, né? Agradeço muito e que essa seja a primeira de várias. Nós vamos fazer com o cuidado, né, de poder proporcionar essas trocas que são importantes, mas nós não vamos permitir invasões, com certeza. Então, um feliz 2021, sem um monte de desenhinhos, sem um monte de coisas, mas assim, bem concretão assim. Um feliz 2021 para nós e que a gente estende para quem nos acompanha e está conosco. Que a gente saiba fazer esse 2021 feliz, né, Júlia? Que a gente saiba lidar com os tropeços, com todas essas situações que nós estamos tendo que enfrentar, mas que a gente saiba realmente tirar disso o melhor proveito. Eu gostaria de estar, acho que nós já estamos terminando, eu gostaria de finalizar quando a Karina veio a proposta desse título, né, Tropeços e Recomeços. Eu me lembrei de uma quadrinha que eu escrevi para uma menina que eu atendi pela morte do pai dela, que morreu de câncer, e eu acompanhei essa menina. E fui acompanhando toda a vida dela, pelo que eu vivi naquele tempo na doença do pai dela, uma criança de 9 anos. E quando eu finalizei o processo com ela, do pós-luto, né, que eu acompanhei após a morte do pai, quando ela saiu da minha sala, tive uma inspiração de uma quadrinha que eu achei até que seria muito própria para estar finalizando o encontro de hoje, nesse sentido da esperança que vocês tanto falaram, da sinceridade e dos tropeços que a vida muitas vezes nos traz. A quadrinha é assim: o meu sonho de menina tropeçou, quase caiu. Foi então que eu percebi que, embora tudo se perca, os sonhos nascem e renascem de um jeito que não tem fim. Que os nossos sonhos permaneçam durante esse ano e que a gente possa sempre continuar sonhando, com a esperança
de que um dia eles se tornem realidade. Um beijo para cada um, um beijo no coração, com muito carinho e muito amor. Paula, minha amada, vamos para as palavras finais. Eu já estava aqui achando que já tinha acabado, mas como esse episódio é de recomeço, então eu posso voltar a falar, né? Demais, né, Eli? Demais. Hoje você está particularmente serena, não é verdade? Você está num pico de serenidade, assim, contagiante. Isso é muito bom estar com você nesse momento. Que 2021 traga muita saúde física, mental, espiritual, que a gente tenha muita capacidade de se ajustar criativamente, afetivamente. A Nelly, no nosso Esquenta, disse ajustamento existencial, e que seja um ano que a gente tenha inúmeras possibilidades de se perceber, de ser generoso com a gente mesmo. Eu tenho visto no Instagram e no Facebook algumas pessoas dizendo assim, se preocupe em agradar só você mesmo, faça só suas vontades, não faça nada forçado. E a gente tem que só observar que quando a gente vai muito para um lado, o outro fica pendurado, né? Então, acho que é interessante a gente... não tem problema nenhum a gente, eu penso, ser egoísta e enxergar o que é melhor fazer, o que não é, mas desde que seja uma relação saudável, né? E que a gente consiga escolher, priorizar nossas vontades, mas que isso não gere tanto desequilíbrio no fluxo natural do mundo, das pessoas, das relações. E talvez a gente consiga aprimorar isso com a presença, com essa vontade de querer fazer parte, de ter amigos, relações genuínas. Então, um grande beijo, um abraço bem apertado e um feliz 2021. Então, a gente encerra o nosso recomeço. Depois de tantos tropeços, o recomeço foi inaugurado. E que a gente tenha, não um 2021 feliz, mas um 2021 possível. Possível naquilo que a gente vai poder se agregar, congregar e se unir para fazer a diferença. 4 mosqueteiras, recomeçando. Um grande beijo a todos que nos ouvirem e que possam nos acompanhar neste ano. Gratidão pelo acompanhamento da nossa trilha agora de recomeços.